E a igreja coloca para nós, então, esta primeira grande festa de Nossa Senhora, a maternidade divina de Maria, ou seja, Maria, mãe de Deus. Que coisa boa, né? Nesse 8º dia do Natal, último dia da 8ª do Natal, o dia em que deram o nome a ele de Jesus, porque você sabe que é no 8º dia que a criança judia era circuncidada, e ali o pai dava o nome para a criança. Então, 1º de janeiro é o dia em que São José deu ao menino o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva, ou Salvador. É muito bonito que tudo isso aconteça no 1º dia do ano, a festa da Nossa Senhora, Mãe de Deus, né? Que a igreja faz coincidir com o 8º dia do Natal, ainda dentro da 8ª de Natal, né? Onde Jesus recebe o nome de Jesus. Então, o ano se abre, podemos dizer assim, com o nome de Jesus. Que coisa boa. Antigamente, as escrituras antigas, me lembro que no tempo do meu pai, você pegava uma escritura, era narrada assim, aos 20 e tantos dias do mês tal de nosso Senhor Jesus Cristo. Na escritura sagrada, a escritura não sagrada, a escritura comum de cartório, aos tantos dias do mês tal, do ano tal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, né, os anos começaram a ser contados, né, com o nascimento de Cristo. O ano zero para nós, né, passou a ser. Ele é o divisor do antes de Cristo e do depois de Cristo. Muito bem, vamos ver as leituras, né, que a igreja coloca para nós nesse domingo. A primeira leitura é muito interessante, né? É tirada lá do livro dos Números do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 22 até 27, aquela bênção que São Francisco usou, né? E usava para dar aos seus filhos. O Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que coisa bonita essa bênção, meus irmãos. Não é à toa que São Francisco adotava essa bênção sempre, né? Vamos detalhar um pouco o significado dessa bênção, né? Aqui, o Senhor falou a Moisés. Então, vem de Deus. O Senhor falou a Moisés, dizendo, né, fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizer assim. Por que fala a Arão? Porque Arão era o sacerdote, entende? Do povo judeu. Tanto é que todos os sacerdotes que são da tribo de Levi, dos levitas, da tribo de Arão, eram sacerdotes no templo de Jerusalém. Então, Deus manda a Moisés que diga a Arão como é que você vai abençoar o povo. Veja, então, é uma bênção que vem de Deus, das palavras de Deus, né? E assim é a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Olha que coisa bonita. Então, os sacerdotes devem dizer, o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde quer dizer proteja, né? Então, é muito bom começar o ano com uma bênção dessa, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, a presença de Deus, né? E se compadeça de ti. E se faça brilhar a tua face. O que significa isso? Deus está sempre na nossa presença, porque nós sabemos que Deus é onipresente. Deus está presente conosco, até em nós, porque é dogma de fé que quando nós estamos na graça de Deus, Deus habita em nosso coração. É dogma de fé, né? Mas Deus está em nós, mas será que nós estamos em Deus? Por isso que ele fala, né? Faça brilhar sobre ti a sua face. Então, fazer com que tenha contato com Deus no nosso coração,
na nossa vida, né? Faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Compadeça do quê? De nós, de tantas coisas. Se compadeça da nossa fraqueza, se compadeça da nossa miséria, se compadeça dos nossos pecados, se compadeça de tudo, né? Que nós precisamos. Então, vejam, primeiro, ele pede que Deus nos abençoe e nos guarde. Segundo, que se compadeça de nós. E terceiro, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O que mais nós precisamos, meus irmãos, é a paz. E quando eu falo de paz, não é paz de haver simplesmente ausência de guerra, é a paz no nosso interior. A paz que, né, São Paulo diz, supera todo entendimento em Cristo Jesus. A paz que supera toda a tribulação, todo medo, toda angústia, toda a perda que a gente tem nessa vida. A paz que supera toda a tentação, né? Tudo. Não há nada melhor do que a paz, né? Jesus, quando apareceu para os discípulos, lá no cenáculo ressuscitado, no domingo da ressurreição, antes dele instituir o sacramento da confissão, ele fala para os apóstolos: a paz esteja convosco. 3 vezes: a paz esteja convosco. Porque eles estavam apavorados, estavam morrendo de medo dos judeus. Os judeus chegar ali, prender todos eles e até matá-los. A paz esteja convosco. Essa paz de Jesus que tira o medo, essa paz de Jesus que tira toda, né, a ansiedade. Por isso que é o Dia Mundial da Paz, né? E o Papa, inclusive, sempre no dia 1º de janeiro, o Papa faz uma mensagem de paz para o mundo, né? Isso sempre, desde lá de Paulo VI, ou antes de Paulo VI, até hoje, né? Então, essa bênção é uma bênção formidável, né? E assim é que, então, ele diz, né? Deus dizendo para Moisés, dizer para Arão: assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Bem, essa bênção, meus irmãos, foi dada para os judeus, para Israel. Mas, graças a Deus, né, essa bênção, por Jesus, ela chegou a todos nós. Todos os povos agora recebem essa bênção que foi dada, em princípio, para os judeus. Mas Cristo, como ele veio para toda a humanidade, para salvar todos os povos, todas as nações, então essa bênção se estende para todos. Por isso que a igreja coloca hoje para nós aqui. O Salmo 66, que a igreja coloca, um salmo maravilhoso. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça. Vale a pena, né? O salmo de meditação ser bem cantado, né? Uma pessoa bem ensaiada, que cante bem, né? Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Esse salmo é colocado todo dia na liturgia das horas, nas laudes. Tão importante que ele é. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Esse louvor a Deus, né? E termina: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem, porque Ele é Deus, Ele é o Rei, né? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Tá aí. É tudo para começar bem o ano, né? A segunda leitura de São Paulo, da carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 até 7, já fala da maternidade de Nossa Senhora, que é o eixo da celebração dessa solenidade, né? Irmãos, quando se completou o tempo previsto, né, que foi no auge do Império Romano, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Está aí. Deus enviou seu filho. Filho de Deus, o que é? É Deus. Eu não sei como é que o demônio conseguiu colocar na cabeça de tanta gente que Maria não é mãe de Deus. É uma coisa muito triste. Quando se completou o tempo, Deus enviou seu filho. Ora, o seu filho não é Deus.
nascido de uma mulher. Então, o Filho de Deus nasceu de uma mulher, né? Sujeito à lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Recebêssemos a filiação adotiva, ou seja, como Jesus nasceu de uma mulher, feito homem, igual a nós em tudo, exceto do pecado, quando ele assume a natureza humana, ele se une a todos nós. E agora ele pode trazer cada um de nós nele. E faz isso pelo batismo. O batismo nos arranca lá das mãos do demônio, ele traz para Deus, para a liberdade dos filhos de Deus. O batismo nos enxerta no corpo de Cristo, consequentemente, nos faz irmãos de Cristo, consequentemente, filhos adotivos do Pai. Nós somos filhos através do Filho. Filhos através do Filho. Mas isso aconteceu porque ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu da Virgem Maria. Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito bonito, né? Bem, aí o texto continua dizendo, né? E porque sois filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba ao Pai. Olha, como Cristo nos adotou como filhos de Deus, irmão dele, ora, o Espírito Santo também vem a nós, porque agora somos filhos de Deus, e nos leva a clamar Abba ao Pai, ou seja, reconhecer Deus como Pai. Por isso que nós rezamos o Pai Nosso, né? No começo da igreja, antes das pessoas serem batizadas, não rezava o Pai Nosso. Não rezava. Só rezava o Pai Nosso. Só participava da missa depois do batismo, né? Assim já não és escravo. Escravo de quem? Do demônio, do pecado, da morte. Mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Herdeiro do quê? Herdeiro do céu, né? Tudo isso por graça de Deus. Tudo isso por graça de Deus. Por quê? Porque Deus se fez homem pela Virgem Maria. Meus irmãos, quantas coisas nós temos que agradecer a Deus, né? Esse dogma da maternidade de Nossa Senhora, a igreja sempre acreditou nisso, né? Tanto assim que aquela oração lá do século II, que foi encontrada lá em Alexandria, no norte do Egito, a oração mais antiga que a gente conhece sobre Nossa Senhora. Evidentemente, depois da Ave Maria, que a Ave Maria está na própria Bíblia, né? Mas essa oração que foi encontrada, aquela que diz, né? Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Está escrito em grego, Theotokos. Theotokos quer dizer mãe de Deus. Theos, Deus, tokos, mãe. Veja, no século II, os mártires que eram perseguidos em toda a volta do mar Mediterrâneo, aí no norte do Egito, em Alexandria, debaixo da vossa proteção nos refugiamos, a Santa Mãe de Deus. Theotokos, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Que oração maravilhosa, meus irmãos. Essa oração tem pelo menos 1.800 anos. Vem lá das raízes da igreja, dos nossos mártires. Você sabe que a perseguição romana foi até o ano 313, em toda a volta do mar Mediterrâneo. Essa oração foi encontrada no ano 200 e pouco. Os papirólogos que encontraram esse fragmento de papiro escrito em grego, porque em Alexandria, você sabe, embora fosse no Egito, se falava o grego. Por quê? Porque Alexandre Magno, o grande rei da Macedônia, foi quem que fundou Alexandria e ali colocou a língua grega. Então vejam, se os mártires rezavam essa oração diante da perseguição romana, hoje nós temos que rezar muitas vezes, porque Mãe de Deus. Não é à toa que na Ave Maria, né, a gente reza Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Theotokos, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém. Agora, no momento que nós estamos vivendo, enfrentando todas as nossas lutas, dificuldades, problemas, e naquela hora importantíssima da nossa morte. Pedimos à Virgem Maria, Mãe de Deus, que nos socorra. E o que a Mãe de Deus não pode? O que ela não pode? Ela pode tudo, é Mãe de Deus. São Bernardo chamava Nossa Senhora de a onipotência suplicante. Onipotência que tudo pode, com a sua súplica, não com o seu poder. A Virgem Maria não é onipotente por natureza, não. Por natureza, só Deus é onipotente. Ela é onipotente pela graça de Deus, pela súplica. Não foi assim nas bodas de Caná? Você lembra? Era uma festa de casamento. Jesus foi, os apóstolos foram, Maria foi. Né? O Evangelho não narra outra festa de casamento que Jesus tenha ido. Nessa ele foi. Devia ser alguém muito importante para eles. Alguns acham que até era o casamento de algum dos apóstolos. Até isso. Né? Porque ali no Caná da Galileia, Bartolomeu, né? Era de Caná da Galileia. Sei, até uma linha que diz que era um casamento de Bartolomeu. Não sei. Eu sei que era alguém importante para Jesus e para Maria. Né? E acabar o vinho para os judeus era uma vergonha muito grande, porque o vinho era uma bebida sagrada para eles. Tanto que Jesus usa o vinho para fazer, né, instituir a Eucaristia como pão, né? Mas Maria intervém, né? Filho, eles não têm mais vinho. E daí, mulher, não é a minha hora ainda? Não chegou a minha hora de fazer milagres ainda? Ela não se deu por vencida. Apenas disse, né? Façam o que ele mandar. E Jesus, não tem jeito. É minha mãe. Eu tenho que atender. Como é que eu não vou atender? Essa mulher que me trouxe ao mundo fez o verbo virar carne, virar homem. Como é que eu não vou atender? Ó, pode encher as 6 talhas de vinho aí, as 6 talhas de água. As talhas que já estavam vazias de vinho, ele mandou encher de água. E eu vi essas talhas lá na casa, lá em Caná da Galileia. Estão lá até hoje, talhas de pedra enormes, cortadas no meio, né, no vazio. Cada uma com 100 litros. 6 talhas. Meus irmãos, não é uma garrafinha de vinho, não. Não é um engradado de vinho, não, com 12 garrafas ou 24. Não. Foram 600 litros de água em vinho. Porque a sua mãe pediu. Eu fico pensando, né? Se Jesus não fizesse esse milagre, ninguém ia morrer. Ninguém ia ficar doente por causa disso. Ia ser uma vergonha muito grande para os noivos. Né? Mas Nossa Senhora intervém. O que mostra que Nossa Senhora não cuida de nós só nas coisas grandes, não. Ela cuida de nós também nas coisas pequenas. Se você tem devoção a Nossa Senhora, tem fé em Nossa Senhora, tem confiança em Nossa Senhora, peça as coisas pequenas. As coisas simples, do seu dia a dia, de dona de casa, de professor, de médico. Mãe querida, me socorre nisso aqui que eu não estou conseguindo resolver. E ela socorre, desde que a gente tenha confiança nela. Isso é uma coisa muito importante. Domingo Sábado dizia, São Domingo Sábado, né, aquele menino que morreu com 14 anos, dizia, devemos ter uma confiança absoluta em Nossa Senhora. Absoluta. Porque ela nos ama, é a nossa mãe e a mãe de Deus. Jesus entregou ela como mãe de cada um de nós na cruz. Mulher, eis aí teu filho. João ali representava todos nós, ensina a igreja. Filho, eis a tua mãe. O que uma mãe não socorre quando um filho pede? Socorre sempre. Então nós precisamos, meus irmãos, né, confiar em Nossa Senhora, nessa maternidade divina. Então, esse dogma da maternidade divina é o dogma mais importante de Nossa Senhora. Ser mãe de Deus. Por causa disso vem os outros dogmas. Por causa disso vem o dogma da Imaculada Conceição. Claro, a mãe de Deus não pode ter o pecado original, porque quem tem pecado original é cativo do demônio. Como que a mãe de Deus ia ser cativa do demônio? Santo Agostinho dizia, nem pensar.
seria uma ofensa tremenda ao filho. Então, Deus a preservou do pecado original, diz o Papa Pio IX, que proclamou o dogma em 1854, tendo em vista os méritos da morte do seu filho na cruz. Então, Maria foi salva do pecado original por antecipação. Nós fomos salvos do pecado original depois que o pecado original nos tocou. Aí fomos batizados. Tomamos o antibiótico. Maria não. Maria tomou a vacina. Ela foi preservada do pecado original pelos méritos da morte do seu filho na cruz. Que ainda ia acontecer. Ainda ia acontecer para nós, né? Para Deus não. Para Deus não existe o tempo. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Então Deus a preservou do pecado original. E é interessante que, eu já tenho falado aqui isso várias vezes, 4 anos depois que o Papa proclamou o dogma, em 1854, 4 anos depois, em 1858, Nossa Senhora aparece lá em Lourdes e fala para Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Está aí. Ela veio confirmar o que o Papa disse. Aí eu vejo 3 coisas maravilhosas. Primeira coisa, ela confirmou que o Papa não erra. O Papa é infalível quando proclama um dogma. Segundo, ela confirmou que o pecado original existe, que alguns teólogos querem negar. E terceiro, ela mostrou que ela não tem o pecado original. Eu sou a Imaculada Conceição. Aliás, em 1830, 24 anos antes do Papa ter proclamado o dogma, ela já tinha aparecido, né? Nossa Senhora das Graças tinha aparecido lá para Catarina Labouré, lá em Paris, na Rua de Lubac, onde tem lá hoje o santuário, né, de Nossa Senhora de Fátima, e ela mostrou para Catarina Labouré aquela medalha que ela queria que fosse feita, né, a medalhinha de Nossa Senhora das Graças. E o que Catarina viu escrito em letra de ouro? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, ela mesma veio dizer aqui para nós, em 1830 e 1851, que ela é imaculada. Não teve pecado original. Por quê? Porque é mãe de Deus. Porque vai ser mãe de Deus. Então, tem que ser concebida sem pecado original. Depois, a sua virgindade perpétua. O profeta tinha dito: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho. Então, foi concebida por obra do Espírito Santo. Deu à luz de maneira milagrosa, sem deixar de ser virgem. Isso o Catecismo da Igreja fala claro. Aquela citação de Santo Agostinho: virgem antes, durante e depois do parto. Deus manteve a virgindade dela para mostrar para nós que o nascimento de Jesus não é o nascimento de um homem qualquer. É o nascimento de um homem que é Deus. Então não fez a mãe sofrer. O santo diz: Maria não sofreu as dores do parto. O parto foi milagroso. Né? Aquela beata Ana Catarina Emmerich, nas suas visões, ela viu como é que foi o parto de Nossa Senhora. A gruta de Belém se iluminou, né? E o parto aconteceu de maneira milagrosa. Então, tudo porque ela foi mãe, para ser mãe de Deus. Né? E depois, ela é assunta ao céu, o outro dogma de Nossa Senhora, proclamado pelo Papa Pio XII, em 1950, porque sendo mãe, não tendo o pecado original, seu corpo não precisa ser refeito como o nosso vai ter que ser refeito. Porque nós fomos feridos pelo pecado original. O pecado original arruinou a nossa natureza, adoeceu a nossa natureza. Vimos hoje o Papa Bento XVI falecer. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi ferido pelo pecado original. Então Deus tem que refazer o nosso corpo. Bento XVI não terá um corpo quando Cristo voltar, não terá um corpo com seus 95, 96 anos de idade, como ele morreu. Vai ter um corpo jovem, na flor da idade. Nem sabemos como é que vai ser. Vai ser São Paulo fala em corpo glorioso. Né? Lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, São Paulo fala: nós somos cidadãos dos céus. É de lá que nós esperamos o Senhor, que vai, né, fazer um corpo novo para nós, glorioso,
pelo poder que ele tem de submeter a si todas as coisas. Então, todos os dogmas de Nossa Senhora é por causa da festa de hoje, de ser mãe de Deus. Infelizmente, lá por volta do ano 431, o bispo de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla, Nestório, começou a negar que Nossa Senhora fosse mãe de Deus. Infelizmente, os protestantes hoje ainda estão nessa heresia. Infelizmente. Então, a igreja precisou reunir o concílio de Éfeso no ano 431, e o concílio foi claro. Maria é Theotokos, mãe de Deus. E nunca mais a igreja estudou essa questão. Se Jesus é Deus, acabou. Maria é mãe de Deus. Claro que não foi Maria quem gerou o Verbo. Maria gerou o Verbo humanado. Veja, quando os nossos pais geram, cada um de nós, eles não geram a alma, eles só geram o nosso corpo. Quem põe a alma no momento da concepção é Deus. Não são nossos pais que fazem, geram, criam a nossa alma. E, no entanto, nós dizemos, fulana é mãe de fulano. Ninguém diz assim, a minha mãe é mãe do meu corpo. Não, a minha mãe é minha mãe. Embora não seja ela que gerou a minha alma. Também com Jesus. Não foi Maria quem gerou o Verbo, mas ela gerou o corpo do Verbo. Onde está o Verbo? Então, São Bernardo chama de o Verbo humanado. Está aí, meus irmãos. Bem, eu quero completar essa nossa reflexão com uma coisa muito importante. Né? Eu queria mostrar a vocês esse livro. Quem quiser conhecer a Virgem Maria profundamente, a Mulher do Apocalipse. Esse livro eu pesquisei profundamente os dogmas e as devoções da Nossa Senhora. Não só os 4 dogmas, a maternidade divina, a virgindade perpétua, né? Imaculada Conceição e Assunção ao céu, mas outras coisas. Maria medianeira de todas as graças. Maria, mãe de cada um de nós, Maria, mãe da igreja, Maria, aquela que recebeu de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. São 12 estrelas, são 12 capítulos desse livro, em que eu me esperei naquelas 12 estrelas, né, da coroa da Virgem de Nossa Senhora, que aparece lá no Apocalipse, e você vai poder aprofundar muito. Eu queria só concluir mostrando que os santos doutores da igreja diziam que todas as graças que descem do céu chegam a nós através de Maria. E o raciocínio é simples. Qual é a maior graça que nós recebemos? Jesus. E como é que Jesus veio a nós? Veio por Maria. Maria é o canal que trouxe Jesus. Então, qual é o canal que nós temos que ir a Jesus? Maria. É lógico. Se você vai daqui para São Paulo na Via Dutra, você vai voltar para sua casa na Via Dutra. Se Jesus veio a nós por Maria, é por Maria que a gente tem que ir a Jesus. Isso todos os santos defenderam. E é por ela que vêm as graças a nós. Mesmo que você consiga a graça através de um santo, pelos méritos de um santo, pela novena que você faz a um santo, mas a graça vem por Maria. E eu quero ler para você aqui a palavra de alguns santos doutores. Você não pensar que eu estou inventando teologia. Olha aqui o que diz São Bernardo de Claraval, doutor da igreja. Tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria. Tenhamos tudo por Maria. Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que Cristo nos vem por suas mãos. E São Bernardo ainda dizia assim, eras indigno de receber as graças divinas, por isso foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebesses tudo o que terias. Outro doutor da igreja, né? Vou pegar aqui, depois de São Bernardo, vou pegar aqui Santo Efrem, que morreu no ano 373. Minha Santíssima Senhora, Santa Mãe de Deus, cheia de graças e favores divinos, distribuidora de todos os bens, vós sois, depois da Santíssima Trindade, a soberana de todos. Depois do medianeiro, a medianeira do universo.
Olha que beleza. São Boaventura, doutor da igreja. Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisto conhecêssemos que tudo que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós. Está aqui nesse livro, você pode ler depois na página 93. Santo Alberto Magno, doutor da igreja. É anunciada à Santíssima Virgem tal plenitude de graça, que se tornou, por isso, a fonte e o canal de transmissão de toda a graça a todo o gênero humano. Toda a graça a todo o gênero. Veja, meus irmãos, são doutores da igreja falando. Outro doutor da igreja, São Pedro Canísio, um santo alemão, o filho atenderá sua mãe e o eterno Pai ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento de toda a esperança. Outro santo doutor, São Roberto Bellarmino, todos os dons, todas as graças espirituais que por Cristo como cabeça descem para o corpo, passam por Maria, que é como colo desse corpo místico. Colo é aquela junção, né, que liga o céu e a terra.